Abrimos o 3 em 1 falando sobre Bolsonaro. O candidato do PSL à presidência deu sua primeira entrevista depois do atentado que sofreu em setembro. Ele falou por telefone por 4 minutos com o jornal Folha de São Paulo. Questionado sobre a polêmica envolvendo Paulo Guedes, Bolsonaro defendeu seu guru econômico e criticou a imprensa. Vamos às aspas. O Paulo segue firme. O cara dá uma palestra de 1 hora, fala uma coisa por segundos e a imprensa cai de porrada nele. Essa foi a frase do Bolsonaro à Folha de São Paulo. Em outro momento, ele se queixou bastante da campanha do PSDB, que vem batendo duro em sua imagem na propaganda eleitoral. Segundo ele, Alckmin está pegando pesado e mostrando que ele não é muito diferente do PT. Joel, nosso convidado de hoje, começa com você. Então, você acha que o Bolsonaro tentou colocar panos quentes aí na polêmica da nova futura, eventual CPMF? Exatamente, e mais, se ele está tendo que dizer isso, virar público num momento ainda tão delicado da saúde dele para falar justamente sobre isso, é porque aparentemente a relação deve estar um pouco sacudida sim, isso foi percebido. A declaração do Guedes sobre o novo imposto realmente não caiu nada bem, ainda mais a suspeita de que pelo plano dele os ricos pagariam menos e os pobres mais, também teve essa polêmica que acabou se levantando ali, e Bolsonaro não gostou muito disso, e eu penso, acho que aí a gente já vê uma dinâmica que caso o Bolsonaro vença, talvez não fosse ser a tônica do governo, né? Um ministro com ideias ultraliberais, um ministro sem nenhuma, na verdade, experiência prática, que traz ideias bastante radicais para a mesa, e um presidente que tem que desautorizá-lo reiteradamente, e a relação com os dois fica bastante estremecida, a gente não sabe se, caso cheguem lá, se dura muito, né? Muito bem. E aí, Andreasa, foi estratégica essa entrevista de 4 minutos para a Folha? Silvio, eu acho que não estava... Decorre da percepção, da identificação de que havia um problema. Eu até acho que não há um desgaste ainda na relação Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Talvez seja um princípio de desgaste, de cansaço na relação, mas não acho que de fato nessa altura do campeonato haja algo preocupante nessa relação. O que é preocupante e que motivou a reação do Bolsonaro tem natureza política eleitoral. É porque se tocou num ponto, imagino que a campanha dele tenha identificado, que gerou algum problema para o seu eleitorado. Então, a reação do Bolsonaro, essa entrevista e toda a mobilização da sua campanha tem menos a ver com a relação com Paulo Guedes do que com o ruído decorrente de uma ideia de mais imposto, de mais tributação sobre o brasileiro. Essa campanha tem vários eixos, mas uma é muito importante, é a questão de natureza fiscal. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Qualquer coisa que sugira aumento de carga sobre ele, seja ele rico, classe média ou pobre, é dano eleitoral. E, a meu ver, é apenas por isso que o Jair Bolsonaro reage. A ideia da nova CPMF, do imposto único, segundo o Paulo Guedes, é um grande problema, estava próxima de ser realizada, era um projeto do Jair Bolsonaro? Não era. Provavelmente algo que estava em estudo na pequena equipe econômica que há, rapidamente debelado pelo Bolsonaro. O problema, insisto, é o impacto político eleitoral. Marcelo Madureira, passo a palavra para você. Olha, Silvio, me parece que esse é um problema de fundo, de fundo nervoso, inclusive. A questão é que existe uma diferença muito grande entre o Paulo Guedes e não só o Jair Bolsonaro, mas todos aqueles que o apoiam, todos aqueles que participam da campanha. O Paulo Guedes, aliás, o Joel falou muito bem, e é muito importante que se diga, não tem experiência nenhuma no Poder Executivo ou mesmo no setor público. Ele é extremamente liberal. Isso até a mim soa bem, né? Mas eu não quero fazer nenhum juízo de valor, apesar de já ter feito. Mas existe aí um descompasso, uma dissonância enorme entre o que pensa o bolsonarismo, digamos assim, Bolsonaro e seus seguidores, com o pensamento do Paulo Guedes.
né? A gente talvez tenha que fazer buscar aonde é que foi, com que exato momento que apareceu na cabeça do Jair Bolsonaro a ideia do Paulo Guedes como uma espécie quase que de mentor, né? Como uma espécie não, como mentor da economia, quando a própria a trajetória, né? Todo o histórico do Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, né, é absolutamente distante de tudo que prega a ideia liberal. Então, o próprio Bolsonaro tem um forte contingente eleitoral baseado em vários setores da sociedade extremamente corporativistas, né, que vai totalmente contra a ideologia liberal. Então, eu já falei aqui desse programa que, o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes iam brigar na primeira esquina. Eu só não consigo imaginar como eles já conseguiram essa dissonância, né? Sempre lembrando que isso aí engloba toda a campanha do Jair Bolsonaro com o candidato internado no Albert Einstein e o Paulo Guedes aqui. Eu acho que ele deve estar trancado num quarto com a boca amarrada, só pode ser isso, enfim, mas existe um descompasso.